Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre felizes pela oportunidade de poder assim transmitir a mensagem, o recado do Senhor. Espero que esta mensagem alcance você, sua família, que venha abençoar o seu lar e que o nome do Senhor somente venha a ser engrandecido. Esse material não tem fins lucrativos, tem o propósito de propagar a mensagem do Senhor. Hoje eu quero pregarmos a mensagem, você não se sente culpado? Eu quero ler um versículo no profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 12, que diz assim, ó: E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas era um profeta. Jonas recebeu uma ordem de Deus, pregar um evangelho na cidade de Nínive. Ele queria e foi para outro lugar, ou melhor, pelo menos se programou para ir para outro local. Já pregamos esse assunto, já mostramos em outras mensagens, você encontra aí no YouTube. Mas o interessante que eu quero tratar hoje é, depois de todo o ocorrido, depois da mão de Deus pesando, Jonas sentiu-se culpado. Ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele. Você não se sente culpado em ver uma alma partindo para o inferno sem ter a chance da salvação em Cristo Jesus, sem ouvir do Evangelho, como muitas aldeias indígenas ainda aguardam a mensagem do Senhor, aguardam por mim e por você? Jonas sentiu-se culpado. Ele diz, eu sou o culpado. Tudo está acontecendo por minha causa. Veja só que interessante, Jonas sentiu-se culpado pela ira de Deus. Verso de número 4. Veja o que acontece no verso 4, olha. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Deus mandou um forte vento, Deus ficou irado. Por quê? Porque um profeta estava dentro daquele navio dormindo. Porque um servo do Senhor estava ali parado e a obra do Senhor aguardando, as almas esperando para ouvir a mensagem de boas novas. Deus irou-se e mandou um vento contra aquele navio e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas sentiu-se culpado por isso. Você não tem nenhum peso de culpa pelos teus parentes que já partiram sem Cristo e você não levou a mensagem? Você não tem nenhum peso de culpa em desafiar as pessoas que estão ao seu redor para fazer a obra missionária? Paulo, escrevendo no livro de Atos, Lucas escrevendo sobre Paulo, perdão, ele diz, olhe, dia e noite eu estive entre vós de porta em porta, falando do amor de Jesus. Ezequiel diz, olhe, se você pregar o evangelho, o sangue não será cobrado de suas mãos. Mas se você não levar a mensagem, o sangue será cobrado de suas mãos. Você não se sente nem um pouco culpado pelas almas que estão perecendo? Jonas sentiu-se culpado pela ira de Deus. Jonas sentiu-se culpado porque Deus mandou acordá-lo. Jonas sabia que o erro estava nele. E o versículo de número 5 e o verso de número 6 diz: Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Levanta, ó dorminhoco. Jonas sentiu-se culpado por estar dormindo na hora errada. Jonas sentiu-se culpado por estar dormindo na obra de Deus. Jonas sentiu-se culpado por não estar realizando aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Jonas sentiu-se culpado. Você não sente nenhum peso? Você não sente culpa alguma? Os teus irmãos na tua igreja servindo, os departamentos, as crianças, você não se sente culpado por não estar ali ajudando? Você não se sente culpado por estar orando pelos missionários, pelos que eles estão passando lá na linha de frente? Você não se sente culpado? Pela tua fé intercedendo por eles? Você não se sente culpado em não estar ofertando para os missionários? Você não se sente culpado? Pense nisso. Mude sua atitude. Não espere pelo amanhã. É agora. Jonas, irmãos, sentiu-se culpado pelo dano que aconteceria àqueles homens. Olha o versículo 9 e o versículo de número 10. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Como você está fugindo? Por que fizeste isso? Jonas agora, ele sentiu-se culpado pelo dano que aconteceria àqueles homens. Eles iriam morrer por causa de Jonas. Quantos ainda vão morrer por nossa causa, porque nós não estamos levando o Evangelho? Você não se sente culpado? Você não tem peso algum? Tenho mostrado vários livros missionários. Esse livrinho, O Totem da Paz, por Richardson. É um livrinho até grande, a história, 307 páginas. Não se assuste com o número de páginas. Coloque os teus filhos para lerem. Muitos que assistiram estas mensagens começaram a ler livros missionários. Muitos começaram a adquirir livros missionários. Muitos pediram a mim livros missionários. Falei, os que eu tenho, posso passar. Mas esse daqui, esse aqui encontra. Para comprar capa é diferente, mas encontra. É uma história maravilhosa. Vou resumir aqui o resumo do resumo do resumo. Tá bom? De 300 e tantas páginas. O missionário Richardson, ele foi pregar um povo lá na Papua Nova Guiné. O povo não conhecia a verdade, né? Um povo guerreiro, o povo savis. E ali ele resolveu pregar para aquela aldeia porque eles eram guerreiros e eles se alegravam em poder matar os outros. E eles colecionavam cabeças daqueles que eles matavam das outras aldeias. E o missionário resolveu chegar ali e pregar o Evangelho. E começou a pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, ele descobriu algo naquela cultura, naquele povo. Eles viviam à base da vingança. E no livro eles tratam de um dos personagens aqui, um dos nomes que eles citam no livro. Eles dizem que a outra aldeia começou a fazer amizade com o índio. E eles tinham ideias de como assassinar os outros. E eles fizeram amizade, começaram a engordar o índio, servindo muito alimento para o índio, muito alimento. E quando o índio já estava meio gordinho, eles foram lá e mataram o índio. E eles eram canibais, comeram o próprio índio. Você não se sente nada culpado em saber que existem pessoas assim e que, se o Evangelho chegar, vai mudar aquelas vidas? Porque quando esse missionário pregou, ele falou sobre Jesus, não aconteceu nada. Só que quando ele falou sobre Judas, que Judas era o traidor, eles ficaram muito felizes e adoraram Judas como sendo um Deus. E aí o missionário entendeu que na cultura deles a vingança prevalecia, o ódio, o mentir, o errar.
Então por isso que eles adoraram Judas. E aí o missionário conseguiu. O livro termina mostrando o totem da paz. Eles selam paz entre as demais aldeias, com crianças, com bebês indígenas. Eles fazem um tratado de paz. Por quê? Porque o evangelho chegou. Porque Richard e sua esposa tiveram coragem de deixar o conforto e ir até aquela aldeia lá na Guiné, milhares de quilômetros. Porque uma igreja teve coragem de enviar aqueles missionários. Porque uma igreja teve coragem de sustentar aqueles missionários. Porque pessoas tiveram coragem de ofertar para aqueles missionários. E ali muitas almas foram ganhas. Nós vamos ver em próximas mensagens, vendo a fé deles, os próximos temas, vendo a fé deles, vendo a fé daqueles missionários, Deus salvou muitos. Você não sente nada? Jonas sentiu. Jonas diz, eu sou o culpado. Eu termino essa mensagem dizendo, eu sou o culpado. Eu preciso me envolver mais na obra do Senhor. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por esse dia, por esse momento, agradecer pela oportunidade de pregar a tua mensagem, mas que a mesma alcance os corações, ó Pai. Fale no profundo de cada um e ajude os teus filhos a tomar a decisão certa nesse momento difícil. Abençoa, Deus, os surdos que assistem e, ó Deus, estão aí com sua linguagem em Libras, que possam também entender, ó Deus, e serem abençoados. Obrigado por tudo, Pai. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.